Está acontecendo aqui na UPF o primeiro Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais. O evento é promovido pela Faculdade de Direito. E aqui no estúdio a gente conversa agora com João Paulo Alain Teixeira. Ele é professor da Unicap e da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Jean. Prazer estar com vocês aqui para conversar sobre direito, democracia, enfim, tudo que acontece no nosso país. E especialmente, né, doutor, sobre Constituição, né? Sim. Reforma constitucionalista. O Brasil está passando por um momento difícil, assim, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse momento de crise. Talvez a gente esteja vivendo um momento de incapacidade do direito de lidar com a própria dinâmica social e política, né? Na verdade, é uma crença muito forte de que o direito pode transformar a realidade, e isso, em certa medida, é válido, mas muitas vezes a realidade não consegue ter a devida acolhida pelo direito. Então, a gente vive uma crise institucional que atinge, né, muito gravemente a nossa normalidade democrática. Até porque o direito tem o tempo dele, tem a velocidade dele das coisas acontecerem, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que acontece hoje no Brasil decorre de processos de transformação que já tem algum tempo, já acontecem desde 2013, né, de forma mais pronunciada, e que se intensificaram nesses últimos anos e meses, levando a toda essa situação de absoluta imprevisibilidade, né, que a gente vive. E, professor, as nossas constituições, o Brasil tem quantas constituições? 6? São 8 constituições. 8 constituições. Se a gente considerar a emenda número 1 de 69 como uma constituição, mas no mínimo a gente teve 7 constituições. Para um país de um pouco mais de 500 anos. Sim, isso é muito? É muito. É muito se a gente levar em consideração, sobretudo, as sucessivas reformas que essas constituições sofreram, né? A Constituição de 88 está com quase 30 anos e quase 100 emendas também. Muito nesse fetichismo, né, de que o texto é capaz de mudar a realidade. Outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, têm uma única Constituição desde a sua fundação. Que é 1776. Isso, 1776, exatamente. São, portanto, 200 anos aí e uma única Constituição. Mas, professor João Paulo, agora se discute uma nova Constituição. Já tem murmurinho aí, já se fala Sim. muito na imprensa, justamente pelo momento difícil que a gente passa. O que acontece hoje no Brasil é, talvez, com essa percepção dessa crise que atinge a todos os poderes e que atinge, enfim, de forma absolutamente evidente o nosso dia a dia, uma certa percepção de que a Constituição de 88 talvez não consiga ir muito adiante. No próximo ano, 2018, a Constituição faz 30 anos de sua promulgação. E o que a gente assiste concretamente hoje é um processo de erosão ou de destruição daquele espírito, né, de 88. A Constituição é uma Constituição pós-autoritária e talvez ela tenha sido diluída em processos de reforma e de interpretação também, que acabaram, né, enterrando aquele espírito verdadeiramente democrático e emancipatório. Eu, honestamente, penso que pensar em uma nova Constituição demande um certo esforço ainda de amadurecimento institucional. Democrático. Sobretudo democrático e que seja compatível com a manutenção daquelas conquistas que foram asseguradas a partir da promulgação do texto de 88. Eu quero aproveitar a sua participação aqui para falar rapidamente a questão da América Latina. Sim. A Venezuela é um exemplo de um país que passa por um processo também conturbado quando a gente fala em reforma constitucional. O que acontece na América Latina, de um modo geral, decorre de uma tradição histórica, né, de não saber lidar com a institucionalidade e a normalidade democrática. Se você olhar bem para o que acontece na região, a gente tem também histórias semelhantes com Honduras e Paraguai e o Brasil, né, a partir de 2016, com o impeachment, que na verdade foi construído como uma arma, né, uma disputa política, e não propriamente uma figura juridicamente estabelecida pelos limites que a Constituição traz. E tudo isso me parece que é fruto de um processo muito intenso de avanço de forças não necessariamente democráticas e que terminam interferindo, né, no direito, na Constituição e na própria normalidade da democracia. Ok, muito obrigado. A gente conversou com o professor João Paulo Alain Teixeira, que é professor da Unicap e também da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado. Já eu agradeço e boa tarde. Ok.